Grandezas proporcionais. Então, uma grandeza proporcional, ela pode ser de duas maneiras: diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, um exemplo para ficar mais claro. Diretamente proporcional, você pode pensar no seguinte, em uma produção. Produção versus tempo. Então, olha lá, quanto mais tempo trabalhado, então, por exemplo, você tem uma máquina que produz determinado produto. Quanto mais tempo aquela máquina ficar trabalhando, né? Quanto mais tempo, maior será a produção. Eu vou ter mais artigos, né? Daquele que a máquina produz. Um outro lugar que é muito usado também é na regra de sociedade. Ou seja, que sociedade está falando? É a sociedade de uma empresa. Então, por exemplo, duas pessoas abriram uma empresa, uma loja, seja o que for, um mercado, qualquer empresa. E no final de um certo período, verificaram um ganho, um lucro, né? Então, elas têm que dividir esse lucro diretamente proporcional a duas coisas: ao dinheiro que cada uma colocou nessa sociedade, ou então o tempo. Então, vamos supor que elas colocaram valores diferentes. Então, cada uma entrou numa sociedade com certo X. Na hora de dividir, tem que ser proporcional àquilo. Quem colocou mais vai receber mais, se teve lucro. E quem colocou menos vai receber menos desse lucro. E outra coisa, o tempo também. Então, de repente, uma pessoa está na sociedade muito mais tempo, entra alguém nessa sociedade, no meio do caminho aí, entrou alguém e houve algum dinheiro a ser dividido. Então, tem que ser tudo diretamente proporcional ao dinheiro investido e ao tempo que está na sociedade. Então, nós temos esses dois exemplos que acho que fica bem claro, diretamente proporcional. Aqui também vale a pena falar sobre a regra de sociedade, que eles dividem um lucro, mas esse também pode ser um prejuízo, né? Então, vamos supor que abriram uma sociedade, fizeram uma sociedade, seja lá quantas pessoas estiverem nessa sociedade, no final de um determinado tempo foi visto que teve um prejuízo. Então, vão dividir o prejuízo também, diretamente proporcional. Então, quem colocou mais dinheiro vai ter que investir mais, na verdade, né? Porque vai ter que arcar com uma parte maior desse prejuízo. Inversamente proporcional. Um exemplo de inversamente proporcional é velocidade versus tempo. Quanto mais rápido eu andar, eu vou chegar antes. Então, aqui é uma velocidade versus tempo que é um pouco diferente da produção, dá para confundir, porque a produção, quanto mais tempo eu fico trabalhando, eu aumento minha produção. Aqui, quanto mais rápido eu percorro uma certa distância, eu levo menos tempo. Então, aqui é velocidade tempo, mas ainda tem um outro fator aqui, que seria o espaço percorrido. Então, esse daqui é um exemplo de inversamente proporcional. Quanto mais rápido, eu levo menos tempo, né? Se eu correr mais, aí é até uma corrida, né? Quem corre mais chega em primeiro lugar, né? Então, aumenta a velocidade, o tempo fica menor, mas dentro do
de um espaço percorrido, que é diferente desse aqui. Esse aqui, quanto mais tempo uma máquina produz, ou a pessoa mesmo, pode ser um trabalho manual, quanto mais tempo ela faz determinado trabalho, maior a sua produção, né? Ou então a regra de sociedade. Então, grandezas proporcionais é isso aí, diretamente proporcional ou inversamente. Mas como é que ficam com os números? Como que eu trabalho com esses números? Vamos ver então um exemplo. Então agora eu vou usar o meu livro Matemática Financeira Simplificada. Então vou pegar um exemplo aqui dentro da regra de sociedade, que é um exemplo de diretamente proporcional. Então, vamos ver esse exemplo. Então, olha lá. Mário, Vilma e Leonardo formaram uma firma há um ano. Por ocasião do balanço anual, verificaram um lucro de R$ 6.800. Como dividiram este lucro, sendo que, ao formar a sociedade, então agora, olha lá, cada um entrou com um valor nessa sociedade. Mário entrou com R$ 1.000, Vilma entrou com 1.500 e Leonardo entrou com 900. Então, olha lá, cada um tinha um tanto para poder entrar numa sociedade, nessa firma que eles fizeram, e depois de um ano, verificaram um lucro de 6.800. Como que eles vão dividir? Eles não podem simplesmente chegar lá e dividir por 3. Por quê? Porque cada um entrou com um valor diferente nessa sociedade. Se todos tivessem entrado com o mesmo valor, tudo bem, pegava esse valor aqui e dividia entre os 3 e acabou, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, como é que a gente faz? Então, olha lá. Primeiro passo. Somam-se os capitais investidos. Então, eu vou ter que somar aqui os capitais. 1.000, 1.500 e 900. Eu tenho que somar os capitais investidos. Então, olha lá. Então, fazendo a soma dá 3.400. Segundo passo é dividir o lucro pela soma dos capitais investidos. Então, agora eu vou dividir os 6.800 por 3.400. É sempre esses passos. Então, agora vamos dividir. Então, olha lá, 6.800 dividido pelos 3.400 dá 2. Terceiro e último passo. Multiplique cada capital pelo resultado da divisão. Vamos lá, então vamos multiplicar, olha lá, os 1.000, de quem é? Do Mário, olha lá. Então, 1.000 vezes 2, 2.000. Então, o Mário já saiu com 2.000, já teve esse dinheiro, né? Ó, veja que ele investiu 1.000, ele tá ganhando 2.000, depois de um ano. 1.500, que é da Vilma, vezes 2, 3.000. Então, olha lá, ele investiu 1.500, vai levar 3.000. E o último aqui, que é o Leonardo, ele investiu 900 vezes 2, 1.800. Então, pronto. Então, aqui está o que cada um recebeu, né? Lembrando que é tudo dinheiro, lógico, né? Recebeu dessa divisão. Outro exemplo. 3 sócios irão dividir um lucro, mas veja, ó, aqui eu coloquei lucro, poderia ser um prejuízo também. Então, mas eles vão dividir um lucro de R$ 8.700. Sabendo que o primeiro sócio entrou na sociedade com 2.000 e está há 4 meses. Olha lá, agora teve um outro fator aqui, que além do dinheiro que ele investiu, ele está há um certo tempo diferente dos demais. O segundo sócio entrou com 3.000 e está na sociedade há 5 meses. E o terceiro sócio entrou com 1.000 e está na sociedade há 6 meses. Olha lá, esse aqui que entrou com menos, mas ele está há mais tempo. Quanto receberá cada sócio? Então, vamos lá. Então, primeiro passo é somam-se as partes. Só que agora as partes, além do dinheiro, tem
tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar dinheiro pelo tempo de cada um. Então, ó lá. Então, eu multiplico o dinheiro pelo tempo que cada um está. Então, o primeiro passo é somam-se as partes. Só que as partes aqui teve uma multiplicação antes da soma, né? Então, agora eu posso somar porque eu já multipliquei pelo tempo que cada um está na sociedade. E somando tudo, achei 29 mil. Terceiro passo, dividir o lucro pelo valor encontrado da soma. Então, vamos lá. Então, fazendo a divisão de 8.700 por 29 mil, vai dar 0,3. E qual que é o último passo? Multiplico cada um por 0,3. Então, vamos lá. Então, multiplicando aqui os 8.000 por 0,3, então, olha lá. Quem investiu aqui 2.000 e está 4 meses, vai receber 2.400, né? Que saiu daqui 8.000, né? Do primeiro sócio. O segundo sócio que entrou com 3.000 e está na sociedade há 5 meses, ele vai sair com 4.500, ele vai receber, né? 4.500. E o terceiro sócio que entrou com 1.000 e está há mais tempo, ele vai receber 1.800. Tá ok? Então, aqui estão os valores dos sócios. Esses exercícios são para você. Dê um print na tela, resolva e faremos a correção na próxima aula.